Olá, estamos aqui de volta com mais uma aula do Pré-ENEM Legal. Sou o professor Douglas, professor de Física, e na aula de hoje vamos dar continuidade falando de um assunto que é uma delícia. Que assunto é esse? Calorimetria. E aí, tá calor aí? Vem comigo e vamos entender esse assunto. Na última aula falamos que existem duas formas de propagação de calor, três formas na verdade, que era o quê? Convecção, condução e radiação. Hoje, vamos ver que existe dois tipos de calor, que é o calor sensível, que é esse calor que a gente sente, e o calor latente, que é aquele calor que ocorre uma mudança de estado físico. Para isso, vamos aprender duas fórmulas, duas equações que costumam aparecer no Enem quase todo ano, tá? Que é o calor sensível, que é o nosso, a gente vai chamar carinhosamente de Ki-macete, e o calor latente, que é o nosso Ki-mole, tá? O Ki-macete, que é o calor sensível, ocorre uma mudança de temperatura. Por isso essa equação é o quê? Esse Qzão, que é a quantidade de calor, que é igual a M, que é a massa, vezes esse Czinho, que é uma constante de calor. Não se preocupe que esse Czinho sempre vem indicando na sua questão. E o ΔT, que é a variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. Já o calor latente, que ele tem aí que mole, né? Temos o Qzão, que é a quantidade de calor, M é massa e o L é a constante de calor latente, tá? Para a gente fixar esse conteúdo, né? Eu estava aqui pensando, esses dias estava meio mal, né? Descobri que passei nos perrengues e descobri que fui o quê? Aquilo que todo homem uma vez na vida vai ser. Chifrado, né? Mas é o seguinte, aí passei a noite ouvindo aquela música, né? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Só que hoje, na nossa aula de física, você não vai pensar em chifre, não. Ninguém vai pensar em chifre, esquece. Apaga da sua cabeça. Hoje vai ser o quê? Hoje vamos pensar em física. Então, em vez de falarmos de amor falso, hoje vamos falar de calorimetria. Então, como é que vai ficar? Vem comigo na tela para acompanhar. Vai ser o seguinte, se for sensível, vai ser Q, MC ΔT, varia a temperatura, mas você fica ligado, que ML é quando muda de estado. Entendido? Entendido? Então, se for sensível, vai ser Q, MC ΔT, que é o nosso Ki-macete. Varia a temperatura, tá? É isso. E o Ki-mole é o quê? O Ki-mole é quando muda de estado. Então fica a dica, isso todo ano cai no Enem. Então vem comigo, vamos ver como que o Enem vem cobrando isso nas suas questões? Simbora! Temos aqui uma questão que caiu no Enem de 2023, Enem do ano passado, né, questão 95, e falava o seguinte: em uma indústria alimentícia, para a produção de doces de leite, utiliza-se um tacho de parede oca, como entrada para vapor de água a 120 graus Celsius, e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando a energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e, consequentemente, concentração do produto. No processo de concentração do produto, é utilizado a energia proveniente de onde? Aí temos aqui as alternativas que ele fala, né, nos tipos de calor, calor latente, calor sensível e tarará. Primeiro, vamos imaginar aqui, destacar os pontos mais importantes da questão, e imaginar aqui o nosso tacho. Professor, o que é um tacho? Ele é uma vasilha, tá? Essa vasilha, ela tem uma parte oca, e dentro dela, segundo o nosso enunciado, vamos ter aí doce de leite que está sendo aquecido. Importante salientar, né? Ele fala aqui, na questão, que há uma saída para água líquido derivada do vapor. O que acontece com o vapor? Ele começa com entrada para vapor de água a 120 graus Celsius. Então percebe aqui na imagem que as moléculas, né, de vapor, elas vão passando aqui nessa parte oca desse tacho, né? E ela está a 120 graus Celsius. Lembrar que quando a água chega a 100 graus Celsius, significa que a água entrou num ponto de ebulição. Então, se está acima de 100 graus Celsius, significa que essa água é vapor, tá? Então, nesse processo de vapor, temos aqui, indicado na imagem, né, as moléculas de vapor passando. E quando temos o vapor, lembrar, é um estado em que, para ele se tornar líquido, vamos ter um processo chamado de condensação.
Então, uma coisa que temos de lembrar é que se eu saio do gelo para a água, né, temos um processo ali de fusão, né, que é a mesma coisa do congelamento da água ou do derretimento da água, que é quando temos ali a 0 graus Celsius. Quando você chega a 100 graus Celsius, temos um processo chamado de ponto de ebulição, que é quando você sai do líquido para o vapor. E isso é um ponto de ebulição. Quando você sai do vapor para o líquido, você está voltando a esse processo, chamamos de condensação, que é quando sai do vapor para líquido. Então, baseado aqui na nossa questão, ele está num vapor e ele vai se tornar líquido em algum momento, né? Devido ao resfriamento que ele vai passando devido à perda de calor, que esse vapor, né, vai perdendo aqui para o doce de leite. Então, quando o vapor, que está superaquecido, vai perdendo calor para o doce de leite, significa que ele vai baixar a sua temperatura. Nessa diminuição de temperatura, ele vai sair do vapor e vai virar líquido, que vai ficar a 100 graus Celsius. Então, primeira coisa, temos aqui um processo de calor sensível. Calor sensível por quê, professor? Porque é o calor que está sendo transferido aqui. Lembra? O calor sensível, ocorre uma mudança de temperatura. Então, a primeira coisa que temos aqui é uma mudança de temperatura, né? Do vapor para a água. Saiu de 120 graus Celsius e foi para 100 graus Celsius. Dessa maneira, analisando as alternativas, eu já posso eliminar a alternativa letra A, alternativa letra B e a alternativa letra E, ficando entre a letra C e a letra D. Nesse caso, o que é que a gente observa também? Observa que se parte desse calor foi transferido para o doce de leite, né? Temos aí um processo de quê? De também transferência de calor. E nessa transferência de calor, pensa o seguinte, temos o calor sensível, que é o calor que foi sentido por esse taxa, né? E nessa transferência de calor ocorre também uma mudança de estado físico, não é isso? Se eu tenho um vapor e ele se transforma em líquido, isso não é mudança de estado físico também? É, professor, teve a mudança de temperatura, teve a mudança de estado físico. Nesse caso, temos os dois calores, os dois tipos de calor que acabamos de estudar, que é o calor sensível e o calor latente. Porém, esse calor latente, ela acontece de que forma? Através de vaporização ou condensação? Se está saindo do vapor para o líquido, temos aqui um processo de condensação. Se fosse do líquido para o vapor, seria vaporização, mas no caso aqui é condensação, o que nos dá como gabarito a alternativa letra D. Alternativa letra D de Douglão, né? Então aqui espero que vocês tenham entendido essa questão. Lembrar uma questão que envolve um pouco de teoria, então o Enem, quando pega as questões de física, né, geralmente metade das questões são parte mais teórica e metade das questões envolvem um pouco de cálculo, utilizando aí nossa ferramenta matemática, tá certo? Vamos aqui para outra questão, ver como que o Enem vem cobrando isso nos seus últimos anos. Simbora! Temos agora uma questão do Enem de 2013, que era a questão 89 do caderno azul. Falava o seguinte: aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Queremos o quê? Qual a razão entre as massas da água quente e a massa da água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então, destacando aqui os pontos importantes, né? Então, tínhamos uma água mais aquecida, né, de aquecedor, que é 70 graus Celsius, a temperatura ideal é 30, e tem uma água de outro reservatório que é 25. Importante saber que eu quero a razão entre a massa da água quente e a massa da água fria, ou seja, não foi dada a massa da água, né? Eu quero a razão entre elas. Para isso eu preciso entender que eu tenho que sair de 70 graus Celsius para chegar a 30, porque é a temperatura ideal, e tem que sair de 25 para chegar a 30. Significa o quê? Que eu preciso chegar no estado de equilíbrio térmico. Eu tenho que sair do quente para a temperatura ambiente e do frio para a temperatura ambiente, tá bom? Para que eu possa chegar no equilíbrio térmico, que é a temperatura ideal para o banho. Baseado nisso, eu tenho dois calores aqui, né? Dois calor. Então, tem um calor 1, que é Qzão 1, e tem o Qzão 2. Nesse caso aqui, o que é que acontece? A soma desses dois calor, né, tem que chegar no equilíbrio térmico. Baseado nisso,
A quantidade de calor ela deve ser igual a zero, para que para que chegue no equilíbrio térmico. Aí aqui temos o quê? Temos uma mudança de temperatura, né? Ele só fala aqui a todo momento em temperatura. Se tem uma mudança de temperatura é o quê? Se for sensível vai ser Q, MC delta T, variar a temperatura. Aqui vamos variar a temperatura, então vamos fazer o quê? Qual que é a variar a temperatura? É o nosso Q macete. Então já tem o Q, aí coloca o macete embaixo, né? Macete 1 mais macete 2. Baseado nisso, percebe aqui que esse Czinho, que é a constante de calor, não foi dada na questão. Quando isso não é dado na questão, você faz o quê? Tchan e tchan, né? Então elimina aqui. Então quero saber as massas. A temperatura foi dada? Sim, foi dada. Mas ela tem a variação de temperatura. Que variação de temperatura é essa? É sempre final menos inicial. O nosso objetivo é chegar a 30 graus Celsius. O primeiro momento ele tem uma água quente, né? Que está aí a 70 graus Celsius. Então era a temperatura inicial. Eu quero chegar a 30. Por isso vai ficar 30 menos 70. Mesma coisa da água fria, né? Vai ficar 30 menos 25. Nesse caso, se eu pego 30 menos 70, temos aí um total de menos 40, né? Se eu pego 30 menos 25, dá um total de 5. O que é que acontece aqui? Tem o menos 40 vezes M1 mais 5 vezes M2. Importante salientar aqui, eu quero a razão da água quente, que a gente representou como sendo a massa 1, pela massa da água fria, que é a nossa massa 2, tá certo? Primeira coisa que devemos fazer é pegar esses números e jogar para o outro lado da igualdade. Dessa maneira, né, eu vou fazer o quê? Eu posso pegar uma dessas massas, por exemplo, a massa 1 e levar para outro membro. Se está negativo, né? Menos 40 vezes a massa 1 vai para o outro lado positivo. Vai ficar 40 vezes a massa 1. Se aqui eu quero a massa 1 para a massa 2, teremos o quê? Vamos pegar esse 40 que está multiplicando e vai passar dividindo para 5, tá? Esse 40 ele vai passar dividindo para o outro lado. O contrário da multiplicação é divisão. Mesma coisa da massa 2, está multiplicando, passa dividindo. Fazendo isso, vamos ter o quê? Que M2 vai estar dividido para M1 e o 5 dividido para 40. Nesse caso, 5 dividido para 40, quanto será que dá isso? Bem, 5 de 40 é uma oitava parte de 40, né? Porque 5 vezes 8 é 40. Se eu pego essa oitava parte de 40... Se eu pego 40, né, e vou pegando ali, 40, divide na metade, fica quanto? Fica 20. Divide na metade de novo, fica quanto? Fica 10. E divide na metade novamente, fica quanto? Fica 5. Então eu tenho a oitava parte. Significa o quê? Que eu tenho metade da metade da metade. Metade é 0,5. Metade da metade é 0,25. E metade da metade da metade é 0,125. Mas, professor, que confusão, né? Se quiser, você pode fazer a divisão de forma tradicional, né? 5 divide para 40, acrescenta um 0, né? Já que 5 não divide para 40, aí dá o quê? Acrescenta um 0 embaixo também. 50 para 40 dá 1. 1 vezes 40 dá 40. Subtrai, que dá 10. 10 não divide para 40, faz o quê? Acrescenta um 0. 100 dividido para 40 dá 2. 2 vezes 40... dá 80, né? 100 menos 80 dá 20. 20 não dá para 40, acrescenta um 0. 200 para 40 dá 5. E aqui dá 200 e 0, né? Então, nesse caso, só para a gente associar, a massa 2 dividido para a massa 1, que é 5 dividido para 40, chegaremos como resultado aqui a alternativa letra B. Então, gabarito aqui, letra B, né? Então, é importante salientar que isso, né, a gente representa aqui uma propriedade que é apenas sabendo aí a nossa propriedade do Q macete, tá bom? Lembrar que Q macete é o que mais cai na prova, né? Tem o Q macete e o Q mole. Qual que mais cai, professor? Q macete, tá bom? Porém, você deve ter uma atenção especial aos dois, tá? Mas sempre lembrar, quando que eu vou usar o Q macete? Variação de temperatura. Quando que eu vou usar o Q mole? Variação de estado físico, mudança de estado físico, tá certo? Vamos aqui para mais uma questão do Enem, ver como que isso vem sendo cobrado, né? Aqui agora, essa questão está no seu livro, né, no seu material do Sistema Farias Brito, lá do Resolve Enem, Ciências da Natureza, página 91. E fala o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água.
em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida de temperatura da água, após a queima do combustível, ela conclui que 50% da energia foi aproveitada. O calor específico da água é de 1 caloria, né, por grama de graus Celsius e fala que sua temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius na medida ao final do experimento? Então, para resolver essa questão, né, temos que associar o quê? Primeiro ele fala que na nossa tabela, né, já que ele traz uma tabela, a cada 10 gramas de castanha, né, vamos ter aí um total de 70 calorias. O que é esse K, gente? É 1000. Então temos um total aqui de 70.000 calorias, né, a cada 10 gramas de castanha. Se a professora ela queimou 2,5 gramas, quantas calorias isso equivale? É isso que a gente vai calcular agora, tá? Então, baseado nisso, né, se 10 gramas equivale a 70.000 calorias, que é o nosso 70K calorias, 2,5 gramas equivale a quanto? Aqui nesse caso, vamos fazer aqui o nosso famoso tchu-tchu. Faz o tchu-tchu, né? Nossa regrinha de 3, vamos ter aqui 10 vezes E e 70.000 vezes 2,5. Percebe o seguinte, esse 10 e esse 70.000, de ambos os lados, eles têm zero. O que é que a gente faz com esse zero? Tchan e tchan, né? Corta. Então, eu vou ter 1 vezes E e vou ter 7.000 vezes 2,5. 7.000 vezes 2,5. 7.000 dobra ele, fica quanto? 7.000 dobra, fica 14.000. Aí tem mais um meio, né? Metade de 7.000 é quanto? 3.500. 14.000 mais 3.500 vai dar um total de 17.500 calorias. Então, esse é o valor energético da quantidade de castanha que a professora vai queimar. Mais importante, né? A questão, ela diz que apenas 50% dessa energia vai ser utilizada. 50% é 50 sobre 100. Aqui eu tenho 50 sobre 100 vezes 17.500. O que é que eu faço com esse zero? Tchan novamente, né? Então, você cancela aí os dois zeros, tchan e tchan. Então, teremos o quê? 50 vezes 175. 175 vezes 5, ele dá quanto? Dá aí um valor de 8.750 calorias, né? Fazendo essa multiplicação. Dessa maneira, teremos que, se houve uma mudança de temperatura, utilizamos o nosso que macete, tá? Já que houve uma mudança de temperatura na queima dessas castanhas, né? A castanha não mudou o seu estado físico, ela apenas teve uma mudança de temperatura. Baseado nisso, teremos o quê? Temos a energia, que é o mesmo calor, tá? Quantidade de calor, que é o quê? 8.750 calorias, que foi o que encontramos. A massa da castanha foi dada no nosso enunciado, que é 350 gramas, né? A constante de calor, ele falava lá que era 1, ele foi dada, né, a constante da capacidade de calor, e temos a variação de temperatura. A gente não tem a temperatura final que a castanha chegou, mas a questão nos deu a temperatura inicial, que era de 20 graus Celsius. Baseado nisso, temos que fazer esse cálculo. Então, fazendo isso, temos o quê? 350, que está multiplicando, vezes 1, é ele mesmo. Passa para o outro lado dividindo, vamos ter 8.750 dividido para 350. Ambos terminam em zero, tchan nos zeros, né? Corta esses zeros aí e teremos o quê? Corta os zeros e vamos ter 875 para 35, que dá um total de 25. Agora eu quero saber qual que é a temperatura final. Vai ser o quê? Esse 20 está negativo, passa para o outro lado, positivo, né? Passou positivo, agora é só somar 25 mais 20, quanto que dá, gente? Quanto que dá? Tararã. Quanto que dá? 25 mais 20 dá 45 graus Celsius, o que nos dá aqui como gabarito alternativa letra D. Letra D de Douglão. Então essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Importante salientar que, trazendo aqui para mim agora, né, a gente observa que esse assunto ele costuma ser cobrado com uma certa frequência no Enem. Tenham muita atenção na resolução dessas questões. Você precisa sempre lembrar que macete, mudança de temperatura. Que mole, mudança de estado físico. Tá certo? Ficamos por aqui na aula de hoje e até mais!